né, pessoas que trabalham assim com a fé, sacerdote, estão falando nesses dias que está tendo um esvaziamento do umbral, que os espíritos eles estão com uma passagem livre, com a permissão de Deus, né, mas assim, como se eles estivessem com menos amarras. Então eles podem andar por aqui, podem fazer mais coisas, porque tem a permissão. Eu queria perguntar para a senhora, nesse período, o que a gente pode fazer para se ajudar e para passar... Quem se fala isso, Pia? Bom, tem alguns pais de santo, algumas pessoas que trabalham com espiritualidade, mas não tem assim uma religião, eles trabalham com uma espiritualidade. Então, um dia eles trazem o conhecimento da Umbanda, um dia eles trazem o conhecimento do kardecismo, das energias do mundo. Então eles colocam que nesse período é como se fosse uma permissão, mas que isso tem começo, meio e fim, né? E está acontecendo isso. Esse avô, esse vai dar uma palavra isso. Certo. Vocês estão com medo de quem? Esse espírito que vem do umbral? Na verdade não é medo, vó. É assim, é que tá essas mudanças de energia, e aí a gente aqui na casa já vem estudando, vem falando sobre isso, e coincidiu desse assunto aparecer. Esse dá um exemplo. Certo. O umbral, que é onde esses espíritos ficam esperando esses que se suicidam, ficam esperando dar o tempo que ia ficar aqui na Terra, esses que ficam perdidos, esses que não tem esse consentimento para ir a outro lugar, porque esse foi, vamos dizer assim, um pouco ruim. Um pouco, né, filha? Para não dizer muito. Esses que estão, vamos pôr que todos que estão, ou esse devendo algo muito forte, Certo. Ou esse muito ruim, ou esse que foi antes da hora, ou esses que precisam, baixar esse ego que ganhou aqui na Terra. Material. Tá tudo lá, né? Esses daí, filha, estão lá. Eles incomodam a nós dificilmente, eu vou dizer, se a nós vocês. Certo. Dificilmente, porque eles não têm permissão para nada. É como se fosse um lugar que vocês aqui na Terra olham para lá e falam que é de sofrimento. Certo. Mas é um lugar fechado, onde eles estão tudo lá, esse amontoado. O problema das energias, filha, essa energia tá ruim, esse humano. Vocês estão passando por um processo aqui na Terra, que na verdade quem faz o que quer é vocês. Só que vocês, juntamente com os de lá, tem que pagar as consequências pelo que faz. Vocês não falam que vocês têm livre-arbítrio, esse faz o que quer? Vocês fazem o que querem, mas vocês vivem em sociedade. E sociedade tem a lei dos homens. E tem os que acreditam na lei divina. Não são todos. Quem é esse que dita na lei dos homens? O problema é que a lei dos homens está tudo misturado. Certo. Então, os dois lados, ou 3 lados, 4 lados, 5 lados, porque tem um monte de lado, todo mundo tem razão. Do ponto de vista deles, todo mundo tem razão. O problema é que não está tendo respeito pela razão do outro. Aí o outro acha que tem que fazer matador. O outro acha que matador esse não pode fazer porque a lei divina não pode ter matador. Mas como se esse foi muito ruim, muito mal, tem que fazer matador. E fica essa discussão, esses pensamentos, essas palavras, é que isso fica, como falo, um emaranhado na energia. Fica na energia. Se vocês fossem ver como fica essa energia, vocês iam ver assim que parece tudo mola. E a mola não vai para lugar nenhum.
Fica um se moscando no outro E não um vai para um lado e vai aí, pro esse outro. você tem razão, a outra tem razão, o outro tem razão. E para viver na sociedade de vocês, tem que ter esse lei. Porque senão vocês se acabam. Sim. E esse no mundo, esse vazio, vocês não se acabavam assim. Vocês acabavam por outras coisas. Mas aqui ficou como posso dizer, uma terra sem dono? Uma terra sem dono. Uma terra sem lei, ó. Tem as leis. Mas você faz leitura de lei e você entende na sua razão. Ela faz a leitura de lei e entende na razão dela. Precisa ter uma pessoa que fala assim, quer dizer isso e acabou. Mas vocês estão num período que não tem essa pessoa. Ninguém, né, vó? Não tem essa pessoa, E aí entra os que acreditam na outra lei. Que é a lei universal, esse lei dos orixás, esse lei divina, como vocês falam, esse da justiça de Sangô. E aí ele não deixa de ter a sua razão da terra. Certo. Mas ele ainda acredita na outra lei. Então ele está mais embaralhado ainda. Tem mais uma informação. Porque ele fica assim, mas esse que você está fazendo está errado, mas eu não posso punir você de fazer matador, porque vem a lei divina e fala que eu não posso fazer matador. Isso é só um exemplo. Certo. Porque isso está acontecendo com mais constância. Sim, vó. Entende? Então está mudando de dimensão. Algumas pessoas estão passando, as que estão passando estão evoluindo, não entende mais a linguagem dos que não passaram. Os que não passaram acham que o outro fala demais. Então essa energia do umbral é o que menos está se afetando. Entende? Entendi. Porque sempre existiu. Sim. Esse do lado de lá, sempre existiu. Ele pode vir e se interfere pelos alimentos que eles têm, porque quem está no umbral ainda precisa de alguma coisa para se alimentar. Esse ainda não consegue viver sem energia de terra. Então esse é com vício, alguns é com briga, outros é com a energia da discórdia, que vai ficar é como se fosse... Provocando. Mas esse que está lá, vou dizer, esse espírito, ele não tem como está vindo aqui, provocando vocês. Certo. Vocês é que estão se deixando influenciar. Entendi. Por causa das coisas que estão se acontecendo aqui. Esse matador doença, teve bastante matador de doença. Mas teve matador de outras coisas também. Sim. E esse ego que está tendo muito maior do que tinha, também tem maior porque tem mais gente. E tem mais gente querendo, como esse voz vai dizer, vivendo hoje como se não tivesse amanhã. Como se a vida acabasse aqui e isso acabasse aqui. E aí não se preocupando. Então como fala, esse não tá nem aí, filha. É só hoje mesmo? É só hoje. Então se eu quero fazer isso, se eu achar que você tem isso e eu não tenho, eu quero também ter. E ele se acha na verdade. E na verdade, ele não consegue entender, ter punição. Quando uma pessoa, ela fala e ela acha que ela tá certa, você pode se mostrar. Uhum. Mas dentro aqui da cachola, ela tá certa. E não tem jeito. Não vai mudar. Entende? Entendi. E ela está com a razão dela e você está com a sua razão. Quando não tem uma energia que vai e se volta,
que vocês chamam de conversador, de né? mudar esse de atitude. Quando não tem, vai ficando essa mola. E as pessoas, esse tão preocupado com a mola do outro, que se enrosca nessa mola, e aí esse não tem essa energia própria. Essa menina, fez como fala quando põe aí dentro? Uma aula. Depois desse CD, que essa menina falou. Prosa sem café é difícil, né? Ai, boa. Mas vamos terminar a prosa. Esse